Peter, ele tá onde no Vixe, espectro aí nerdola? foi do Peter, Pra entender. Porque, cara... É o nerdola de Schrödinger. Né? A gente não sabe. Não, ele é nerdola. Ele é nerdola, ele se considera nerdola. Eles se consideram nerdola. Ele tem lá no perfil dele e ele ganhou o IBEST de fandom. E o fandom dele era os nerdolas do Peter. Então, ele se considera nerdola. Ele é Então um ele nerdola. tem que ser nerdola mesmo. Ele ganhou a IBEST. Pelo menos eles consideram nerdola. Ele já falou isso várias vezes. Há uma Já aproximação, defendeu, inclusive, muitas vezes os nerdolas, nerdolas. mas também já falou muita besteira, né? Relacionado ao que a gente acredita, entendeu? Porque o nerdola mesmo, cara... O nerdola mesmo, ele é aquele cara que briga mesmo pelo personagem, fala muito do personagem, não quer essas mudanças Mas qual que foi a horríveis. treta? Que Você envolveu? fala do negócio lá do... Da treta do... O Peter, ele não entende de guerra cultural. Não, Sabe? não entende. A gente se aproximou do Peter, tem uma aproximação. a E gente se tem o entende, WhatsApp parece... dele. E se entende, finge que não entende. O Entendeu? Peter está falando, né? Sim, se ele entende de guerra cultural... Ele já falou que não entende de guerra cultural. Ele já falou isso. A gente fez uma live que ele participou, ele ficou 10 minutinhos lá com a gente. E ele falou, eu não entendo de guerra cultural. Sim, já falou. Eu já conversei com o Tony. E realmente o Tony disse, Peter, você não entende de guerra cultural. E ele disse, realmente eu não entendo. Mas isso não significa que ele não pode dar opinião. Ele pode falar o que ele quiser. Mas qual foi a opinião dele que destoou tanto? A opinião dele é o seguinte, A treta do Yasuke, né? existe um jogo, Assassin's Creed, não sei se você já jogou, mas é uma franquia muito famosa. Sim, joguei, mas faz tempo. É uma franquia muito famosa. E essa franquia sempre teve personagens fictícios e sempre teve personagens que representavam o país ou a região que eles estavam fazendo ali. Então, se o jogo era francês, era na França, o personagem era francês e assim sucessivamente. Sempre foi assim. Aí, a partir de um jogo pra cá, sempre teve personagens masculinos e femininos. Então você podia escolher um personagem masculino ou feminino. Isso aí também de boa. Só não o Barangaverso, né? Infelizmente tá entrando no Barangaverso aí, as mulheres estão ficando cada vez mais feias nos jogos. Com exceção da Stella Blade, que fez um sucesso do caramba. E aí o que aconteceu? Rolou nesse jogo de hoje, que é ambientado no Japão, colocaram um personagem histórico O principal. chamado Yasuke. Esse personagem... Principal. O principal. Ele e uma menina lá. A Aoi, eu acho que é Naoi, uma coisa assim. É uma ninja e ele é um samurai. O Yasuke é um homem negro. Não se tem informações se ele realmente foi um samurai. O que tem são controvérsias. O Nobunaga tem um diário e tem outro... Tem pouca coisa. Pouca coisa. O Brasão de Armas, inclusive, né? O Thiago Braga fez um vídeo falando sobre Muito isso. bom. E estudou bastante isso daí. E ele realmente falou. Tem quase nada do Yasuke. Resumindo, os nerdolas se incomodaram porque queriam um personagem japonês para representar o Japão. Olha que coisa louca, né? Os nerdolas do mundo inteiro, tá? E principalmente japoneses. Os nerdolas do Japão deviam ficar bem puto mesmo. Mas como que não fica? Tá me tirando? Vai fazer Vamos lá, o Assassin's Creed faz um brasileiro. Faz um Assassin's Creed. E coloca o Messi. Aí não dá. Aí, meu amigo, aí tu vai ficar contar a puto. história do vou futebol ficar brasileiro e o personagem principal é o puto. Messi. Não, pô, a gente vai ficar puto. Então, aí o que aconteceu? Já rolou o outro lado, os cheirosos, os lacrolas, apontando todos os críticos de Assassin's Creed como racistas. Sim. Inclusive Os identitários, é o modus operandi, né? Você Já viu chega- como é a mesma coisa do Anéis de Poder que a gente acabou de contar? Sim, mesma coisa. Então, Tony e eu somos negros, não achamos interessante ter um personagem negro, não porque ele é negro, não porque ele é o Yasuke, não por causa da acurácia histórica, nada disso. Só achamos que pro Japão não seria melhor um japonês? Tem que ter um japonês, velho. Aí tem a menina, aí os caras falam assim, não, mas tem a menina. Não, mas ela não é samurai, ela é uma ninja. É. A gente quer um samurai japonês. O que o Peter fez? Entrou na história, a primeira vez, não a primeira vez do canal dele, mas é a primeira vez que ele falou tão abertamente sobre um conteúdo político. Porque isso é uma guerra política, é uma guerra de narrativas. E ele chamou os nerdolas de racistas.
Entendeu? E ele chamou também o gamer O médio. gamer médio de racista. E também... Está no vídeo Gamer dele. médio é um canal? Não, gamer médio é quem joga mais... Quem joga videogame. Quem joga videogame. O gamer médio Mas, é uma... racista, mas o cara nem japonês é, pô. Ele só tá falando que tinha que ter um japonês. E o japonês Esse é o médio. ponto. E ele também chamou o japonês médio, assim, também. Mas vamos lá, vou fazer o advogado do diabo aqui. Teve gente que concordou com o Peter. Eu lembro que o Baltar concordou. Não, mas vamos lá. O Peter, ele não chamou diretamente, mas ele deu a entender muito bem isso. Mas, porém, vamos lá. Além disso... Não, tá no vídeo dele. Galera. tá lá no vídeo. Quem É quiser só assistir. ver, Ele assiste. fala assim. Ele fala. Deu a entender Ele muito. fala. Deu a Ele entender fala. muito, né? É porque assim, como a gente acha o Peter um cara gente boa, a gente gosta do trabalho dele, a gente tende a não criticar, para assim, a gente não tá cancelando o Peter e nem teríamos poder para isso. Mas ele errou pra caramba. Sim, errou muito. É tanto que fez outro Não, vídeo. você não pode dizer nerdolas que estão contra o Yasuki ser um protagonista são racistas. Aí o que Isso foi, não existe. Aí o que foi a desculpa dele, né? Eu vi racismo lá no LoL. Eu vi Eu vi racismos que na internet. algumas pessoas na internet e tal foram racistas de Então fato. aponta. Porque a gente sabe que existe racismo. Cara, mas os caras do LoL não são parâmetros pra nada, né, velho? Exatamente. Exatamente. Então, Porra. é por isso que eu tô fazendo aqui o advogado do diabo Os aqui. caras do LoL falam merda. Tipo, os caras Sim. falam merda o tempo todo assim, mano. É uma falação naquele. Sim. Naquele... Você joga LoL, é? Não, mas o. Direto mandam pra mim. Ah. Que assim, tem essa parada também do. Tudo que vocês estão falando, cara, é a mesma coisa da Red Pill. É a mesma coisa. Machismo, misoginia, racismo, gordofobia, mano, acusa a gente de tudo, né? E aí você vai ver, tá, mas de onde você tá tirando tudo isso? Aí a pessoa, não, porque vocês Do falam. submundo Aí vocês da falam isso, vocês falam internet. isso, não sei o quê. Tanto que, aí a pessoa vai lá e mostra um cara jogando CS lá, e aí a menina tá lá jogando, aí o cara vê que é mulher e não ajuda ela, então tipo, não salva, não dá um tiro, não faz nada. E aí, tipo, a menina sai chorando, tá vendo como que o ambiente dos games é machista, tá vendo como que você contribui Exato. pra essa narrativa? E caraca, velho, mas os caras dos games, de modo geral... Mano, são uma molecada, e essa molecada ela não bate bem muito da cabeça. Exato. E eles estão no jogo pra causar mesmo, não é pra fazer amigo. Então, nesse vídeo, o E Peter... essa galera, se aproximasse do movimento Red Pill, ia deixar de fazer isso. Ia. Eu garanto pra você. Ou Nerdola. Ou se Não, aproximasse porque do Nerdola também, ia deixar de fazer O isso. movimento é pra você melhorar enquanto homem. E um cara assim, eu não sou contra jogar porque eu jogo muito. Mas o cara que tem esse tipo de comportamento não é um cara maduro. E eu acho que o movimento quer que o homem seja maduro, que você cresça, que você melhore como pessoa, entendeu? Mas É aí onde o Peter, você falou, ele tirou do submundo horrível ali de algumas pessoas racistas e ele generalizou. Ou seja, ele agiu como um cara identitário, generalizando que o gamer médio, o oriental médio, né? Foi ele falou? O japonês médio. Ele falou inclusive que os orientais são racistas. Isso é muito escroto. E ele falou muito. Escroto. Foi. Aí excluiu o Thiago Braga do vídeo. Mas a Liga Nerdola, Ele não que excluiu. ele inclusive conhece, ele não excluiu. E essa treta que houve, que o pessoal até falou que era a CPI... A gente cancelou ele. Como é que a gente vai cancelar um cara com 13 milhões de inscritos? Isso aí é maluquice. a Liga Nerdola é forte, certo? Mas chegar a esse nível de Não tem cancelamento... como, né? Até porque a gente também é contra o cancelamento. Mas aí o Peter foi na nossa live, aproveitou que a gente tava fazendo uma live lá sobre falar de outro assunto, outra treta. Aí ele foi lá na live e aí ele chegou. Galera, acabei de soltar um vídeo, porque ele teve que fazer outro vídeo. Ele fez outro vídeo. Pra poder se desculpar. Se explicar, né? Se explicar melhor. Porque o vídeo que ele lançou, que começou a treta toda com os nerdolas, foi isso. É um cara nerdola que falou uma merda. E Caralho, nós... o que um personagem japonês negro pode causar, né, velho? Que loucura. O Yasuki, ninguém teria problema nenhum se o personagem aparecesse, se fosse até jogável, nada. O que a galera que tava reclamando era que queria que O japonês. um japonês no período lá dos samurais o personagem fosse um japonês, cara, que é isso. Então, assim, pra ficar claro, quando o Peter lançou o vídeo, todos nós assistimos e todos nós que tínhamos o contato dele mandamos mensagem
pra ele diretamente. A gente falou, Peter, a gente não Peter, concorda você com isso falou aqui. uma merda grande. E a gente vai fazer A gente vídeo. vai fazer um react. E ele disse o quê? Manda brasa. Manda brasa. Isso daí eu vi, ele comentou mesmo, eu vi que vocês também falaram. Na verdade, eu acho que todo mundo fez ali o papel, né? Digamos, ele tem a opinião dele, ele quis levar aquilo pra um vídeo. Não tinha como criticar vocês depois de fazer um react. Perfeito. A grande questão, eu acho que o pessoal não entende que a comunidade nerdola e a comunidade que Tony, eu e a Liga Nerdola queremos Sempre vai ter divergência. continuar é uma comunidade saudável que consegue discutir um com o outro e a gente continua se mantendo proximidade. Diferente de quem quer que a gente desapareça da face da Terra. Olha a diferença, entendeu? Aí o Peter faz uma merda muito grande, na nossa opinião. Ele até hoje acredita que não fez merda. Isso é show de bola. Manda ver, continua com a tua narrativa, continua com os teus vídeos e tamo junto. Agora, quando você falar uma coisa que eu discordo, eu vou falar, eu vou criticar. E a gente só quer Entendeu? ter esse direito de falar, né, cara? A gente só quer... Não, mas tá certo, pô. Tá certo. E assim... Então não acabou a comunidade nerdola. Foi só, Não acabou. Foi só um episódio. Eu acho que, na verdade, fortaleceu. Sim. Porque eu acredito que o Peter não vai mais ser aquele Peter só de lore, só de nerdice, só falando Wolverine contra Superman. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que cada vez mais o Peter vai falar mais, vai dar mais a opinião dele. Exemplo, na época de X-Men 97, ele lançou um quadro, estreou um quadro chamado Desvendando Mentiras. Quadro sensacional. Nesse quadro, ele pega todas Aí ele tem conhecimento. Aí é nerdola, e é nerdola E é completo. nerdola. Nerdola completo. Ele pega todas as falácias de fandoms lacrolas que falam sobre um personagem e desmente todas, uma por uma. Ele começou com o Capitão América, que o Capitão América foi chamado em X-Men 97 de bonequinho do governo, de um Pela vampira. soldadinho do governo. Por uma pessoa- mulher. Vampira. Pela vampira. Empoderadíssima, né? A vampira lá sem bunda. Mas a gente até gostou do X-Men 97. Gostamos mais do que a gente Tá acima da acreditava. média. Tá acima da média. Pelo que a Marvel vem construindo, X-Men 97 Aí ele foi, primor. estreou um quadro sensacional. O que os nerdolas fizeram? Apoiaram completamente porque é isso que a gente quer, que tenha um contraponto. E um cara do tamanho do Peter desvendando mentiras desses fandoms, que ali são tóxicos mesmo, é show de bola. E ele também fez outro vídeo falando do Magneto. Você sabe que o Magneto é um genocida. Uhum. O core do Magneto é isso. Eu não gosto dos humanos. Eu sou evoluído. O Magneto, ele é de família judia. Ele foi para os campos de concentração. Só que o que ele fez? Ele pegou para si o mal que ele sofreu. O vilão é isso. Júnior, o vilão não é aquele que só faz coisas ruins. Ele é aquele que escolhe fazer coisas ruins. O Magneto teve várias vezes, a gente maratonou recentemente lá em casa X-Men. Aí a gente assistiu todos os filmes aí, e os spin, não sei o que, e Wolverine, assistimos todos. E sempre que aparece o Magneto, a figura do Magneto é de um cara que é bom e o mundo corrompeu. Ele é bom, no fundo, o mundo corrompeu o Magneto. O que é um erro, né? E aí sempre tem os diálogos dele com o Xavier. E no final, né, no último filme que aparece, que é aquele filme que a menina tá aqui, né, na cabeça, rolando toda a história pra trás pra poder dar um jeito de eliminar os sentinelas. Dias de Futuro Esquecido. Isso. Nesse filme, dá um jeito do Magneto ser o herói. Exatamente. O Magneto virou herói, porque primeiro que ele se sacrifica E tem pra deter os sentinelas quando os sentinelas encontraram. Tem todo o arco da família dele. Sim, tem todo o arco da família dele. Quando mostra a história de que ele já tava trabalhando num lugar, ele tava, tipo, sabe, tranquilo na dele. Sim. Salvou a vida de um cara com o poder dele, que o cara ia ser esmagado por um peso que caiu. Salvou a vida do cara. Eu acho que esse é Fênix Negra. Não, então, mas ele volta pra mostrar um pouco do que aconteceu com ele. Nesse período que ele tava
enfim, vivendo em família, etc., foram atrás da família dele, E etc. mataram. E aí ele se revoltou, aí depois mostra que... E que flecha fera, né? A flecha que atravessa a menina e a esposa. Você lembra? Aquilo ali Foi uma flecha. é uma flecha sensacional. Uma flecha de madeira. Enfim, porque- teve vários momentos ali que mostra que o Magneto era um cara bom, que o mundo corrompeu, porque depois mataram, né, a Mística. Enfim, chega no final, ele dá um jeito de sacrificar pelos outros, ele sacrificou pelo grupo pra dar tempo de concluir a missão. Chega no finalzinho ainda e... Enfim, o Charles meio que reconhece, caralho, os humanos fizeram isso. Isso aí. E a gente não. Tipo assim, Isso não é quem X-Men. eliminou mesmo, assim, foram os humanos que criaram sentinelas, né? É, O isso não X-Men é 97 perdeu muito ponto por causa disso, o Júnior. Por causa disso conosco. Porque o final de X-Men É 97... a mesma coisa que você falou. É a mesma coisa. O Xavier, mesmo vendo que o Magneto matou muita gente, viu? Muita gente em X-Men 97. Se você não assistiu ainda a animação, assista. É uma animação que vale a pena assistir. Show. Até pra você tirar suas próprias conclusões. A gente sempre fala isso no canal. Assista. Mesmo que seja uma porcaria que a gente esteja dizendo, assista pra você... Né? Não vá no que a gente diz, não. Não confia. Você pode até confiar na gente, mas é bom assistir. Mas vai lá assistir. Sabe o que aconteceu? Depois dele ter matado todo mundo, o Xavier vai e fica com ele e parece que não aconteceu nada. Nada. O Magneto acabou de tirar o adamantio do Wolverine. Spoiler pra galera aí, né? Spoilerzinho aí. Tirou o adamantio do Wolverine. Na HQ, o Xavier mata o Magneto. Ele praticamente que ele faz mata, porque ele isola toda a... Ele entrou na mente do Magneto, depois deixa que o ele Magneto no vegetal, né? apagou. Apagou, Não né? existe mais Magneto. Na HQ, que era bem... Que antes, né? As HQs eram bem mais coerentes, né? Era realmente o que o Xavier faria. Né? É o que você faria, o que nós faríamos. Porque se vai deixar um cara desse vivo, de boa, X-Men 97, ele tá de boa. Mas só pra gente finalizar a questão do Peter e passar pra próxima. O Peter fez vídeo desse nível, falando do Magneto e mostrando que o Magneto não está certo. É isso que você acabou de narrar nos filmes. Sim. Essa sensação da gente assistir e... Nossa, o Magneto estava certo. Não. Não, a gente O não pode Magneto ter não isso. está certo. Ele é um vilão. Isso não significa que você não tenha piedade do Magneto. Não saiba que ele... Você não entenda que ele sofreu muito. Que o que aconteceu com ele foi terrível. Mas isso não justifica a vilania, não justifica o genocídio. Porque daí você compara o vilão Você ao transfere- herói. Não, então, você transfere o que ele sofreu, que foi uma atitude de um grupo de pessoas, pra humanidade toda. Então ele vai vingar a Exatamente. humanidade toda. Ele é pior, Qual inclusive. seria a diferença dele, então, para um herói? Se você justifica tudo isso. Qual é a né? diferença do Magneto pro Pro Xavier? Não, Não, Xavier. o Magneto vira o herói da história. Exatamente. Na verdade, assim, o filme mesmo dá essa impressão de que se o Charles tivesse ouvido Magneto lá atrás, nada disso teria acontecido. Exato. É isso, velho. Mas por quê? Porque o outro lado precisa desaparecer. Olha aí. Você tá entendendo? Exatamente. Você tá entendendo como tudo tá conectado? Olha, nós temos aqui os humanos e eles vão, né, isso é na cabeça do Magneto, aconteceu isso com o meu povo e eles não vão permitir que a gente cresça, que nós mutantes, a gente consiga viver nesse mundo. Então, eu preciso eliminar e escravizar aqueles que são úteis. Cara, isso é um pensamento completamente... É impraticável, é impossível a gente acreditar que uma pessoa veja a história do Magneto e o que ele quer e concorde com ele. Só que o que acontece? O Magneto é um dos melhores vilões da cultura pop. Com certeza. Cara. Porque ele é um vilão bem Dos construído. melhores. Ele é bem escrito. Bem construído. Ele tem camadas. E dentro da jornada do Magneto, ele já mudou de ideia. Já mudou de ideia. Teve momentos que ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia, exatamente. Ele ajudou várias vezes a salvar o mundo. Várias vezes. No Apocalipse. Exato, então ele tá ali. Você falou em salvar o mundo, mas X-Men 97, o Magneto, é isso que deixou a gente mais pé da vida. O Magneto criou todo o problema. Todo final o problema no final. Ah. E ele foi lá e resolveu o problema que ele criou. O mínimo que o Magneto... Foi mal escrito esse finalzinho aí. o mínimo que deveria acontecer era ele ser preso. Na revista, nas HQs, tem um momento muito importante, que é o julgamento do Magneto, que eles, inclusive, adaptaram em X-Men 97. O Magneto, ele realmente se arrependeu e pediu para ser julgado.
o que acontece no final de toda a história, para resumir? O Xavier morre. Morre nos braços dele. E ele fala, eu vou deixar o meu legado para você. E a partir da morte do amigo, que ele pensa, eu estava errado. Então aí eu consigo entender que houve uma mudança. Só que o que vai acontecer mais na frente? Ele não consegue. Ele não consegue, porque o herói, ele se sacrifica. Então assim, tem a questão da jornada do herói, do arquétipo. Existe um ponto que vai diferenciar o vilão do herói. É o sacrifício. O herói sempre vai se sacrificar. Ele sempre vai estar ali. Não interessa se quem ele está salvando o odeia. E o pessoal hoje, os identitários... Porque o X-Men, hoje em dia, é o suco da lacração. Só que foi ressignificado os X-Men. Os X-Men são heróis. Foram criados para serem heróis. Sim. Só que hoje eles são lacradores. E o lacrador é identitário. O identitário é aquilo. Eu só vou ajudar a minha patota. Quem não está do meu lado, não interessa. Por isso eles hoje apoiam o Magneto e não Xavier. Gostou desse corte e não quer perder nada do canal mais Red Pill do Brasil? Já se inscreve aqui no Redcast e pega a visão.